É hora da retrospectiva aqui no Jornal da Justiça. Em 2009, o Supremo julgou uma ação envolvendo a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. O julgamento foi considerado histórico e, em 2013, o STF voltou a validar a decisão após analisar embargos de declaração. 7 embargos de declaração questionavam as 19 condicionantes adotadas no processo que decidiu que a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, deveria ser mantida conforme decreto presidencial e portaria ministerial, ambos de 2005. Entre os embargantes estavam fazendeiros, comunidades indígenas, o Estado de Roraima e o Ministério Público. Segundo eles, a decisão do Supremo era favorável à União em detrimento dos direitos indígenas. Na sessão que analisou os recursos, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, negou a maioria dos pedidos. Segundo ele, a incorporação de condicionantes foi uma decisão atípica, mas considerou que sem elas seria difícil pôr fim ao conflito da região, que já durava mais de 3 décadas. O Supremo Tribunal Federal estava reconhecendo o direito das comunidades indígenas à demarcação daquela terra indígena, Raposa Serra do Sol, com base na Constituição em dispositivo constitucional. Os embargos das comunidades indígenas interrogavam a decisão do Supremo que determinava a obrigatoriedade de permissão da União para realizar a atividade de garimpo. Nesse ponto, o relator deu parcial provimento para esclarecer que esse tipo de exploração não é restrita aos índios, mas todos devem ter autorização da União para realizá-la. A única exceção é para os índios que têm o extrativismo presente em sua cultura. Estou provendo parcialmente os embargos apenas para prestar esse esclarecimento, que não se equipara à mineração, uma forma primitiva de extrativismo mineral não dedicada, não destinada à exploração econômica, e sim a um mero exercício cultural para fazer um brinco, um colar ou o que for. Também ficou decidido que todos que integram comunidades indígenas locais podem permanecer na reserva da Raposa Serra do Sol, sem importar se possuem ancestrais ou se têm vínculo de sangue ou de união. Autoridades religiosas de denominação não indígenas e seus templos podem permanecer nas áreas, desde que aceitos pelas comunidades locais e que não pretendam intervir na forma de viver dos índios. As escolas públicas estaduais e municipais podem continuar na reserva e tanto o Estado como os municípios devem seguir prestando serviços públicos nas áreas, respeitando as normas federais sobre a educação dos índios. Os não índios podem passar pelas rodovias públicas que atravessam a Raposa Serra do Sol sem ter o direito de usufruto sobre rios, lagos e riquezas da região. A construção de vias dentro da reserva está permitida se for beneficiar a população. Em caso de disputas por terras, a FUNAI e as comunidades devem resolver os problemas. A configuração do dever de indenizar depende de pressupostos que devem ser examinados em cada caso concreto à luz da legislação pertinente. Portanto, eu nego o provimento aos embargos. Já sobre o poder vinculante da decisão do Supremo para outros casos que envolvam demarcação de terras indígenas, o plenário decidiu que o que vale para a Raposa não vale para outras terras indígenas quando juízes e tribunais analisarem outros processos com o mesmo tema. A decisão, portanto, vale apenas para a reserva em questão. O único item que gerou divergência entre os ministros foi um questionamento da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, não caberia ao Supremo traçar parâmetros abstratos de conduta. Para o Ministério Público, a Corte extrapolou os limites da causa e agiu como legislador ao determinar as condições para o reconhecimento constitucional da reserva. Os ministros Joaquim Barbosa e Marco Aurélio aceitaram parcialmente o recurso. Realmente o tribunal extrapolou, o tribunal traçou parâmetros excessivamente abstratos e completamente alheios ao que foi proposto na ação originariamente.
o tribunal agiu como um verdadeiro legislador. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que, segundo informações do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 2 meses depois que o Supremo julgou a ação em 2009, não havia mais nenhum não-índio na reserva. Também não foi preciso prender ninguém, porque boa parte dos não-índios que deveriam deixar o local sacaram valores depositados pela FUNAI a título de indenização. Este procedimento estava previsto na fase de execução do processo. Os ministros aprovaram ainda uma proposta do relator que afirmou que, uma vez transitada em julgado a decisão dos embargos, a jurisdição do STF está encerrada.